Os Sonhos Olímpicos saiu pela editora Franco, de Juiz de Fora, Minas Gerais. É um livro que reúne 28 histórias em que eu pesquisei casos relativos aos Jogos Olímpicos nas 28 edições dos Jogos, começando pela retomada em 1896, em Atenas, na Grécia, e indo até a edição do Rio de Janeiro, que ainda não havia acontecido. O livro foi lançado um pouco antes dos Jogos Olímpicos de 2016. Nessas 28 histórias eu pesquisei casos de jogadores, de atletas, alguns vitoriosos, outros nem tanto, às vezes pessoas ligadas ao esporte, às vezes torcedores. Então tem algumas histórias que são mais contos, outras são mais crônicas. Eu trafego aí nessas linguagens, nesses gêneros de texto, para falar de emoções ligadas ao esporte e também de casos e fatos acontecidos ao longo desse século XX, em que se passam essas 28 histórias. Jogos de 1964, em Tóquio, e que reúne 3 personagens femininas. É o título da história: Eva, Tamara e Irina. Nunca foi fácil ser mulher neste mundo dominado pelos homens. Força física e tamanho eles têm de sobra, mas o que isso tem a ver com capacidade? Talvez temerosos do potencial feminino, passaram séculos a desenvolver teorias sobre sua superioridade. Sabem que a mulher, que gera e dá à luz, é capaz dos trabalhos mais duros, principalmente se for operária, pobre e sem alternativa. Já as burguesas e suas enxaquecas, essas talvez sejam mesmo inferiores, coitadas. Ou, pelo menos, é o que os machos da sua espécie tentam fazer delas, confinando-as em redomas de superproteção. Minha irmã e eu nascemos no país da Revolução de 1917. Crescemos num ambiente de respeito e incentivo à mulher e por isso chegamos aonde chegamos. Antes, em Roma, começamos a ganhar medalhas. Eu no arremesso de peso e de disco. Irina em tudo que disputou. Afinal, é pentatleta, corre, salta e arremessa como ninguém. É completa, minha irmã Irina. Uma atleta inteira, uma mulher íntegra. Depois, em Tóquio, seguimos colecionando medalhas e recordes. Meu ouro no arremesso de peso, o dela no pentatlo. No Japão, ficamos amigas das polonesas que venceram no atletismo. Entre elas, Eva, bronze nos 100 metros rasos. Mas sempre provocamos desconfiança naquele mundo masculino, preocupado com a sexualidade dos outros, ou melhor, das outras, e com aquele medo tamanho de ser enganados passados para trás. Afinal, se são tão fortes, rápidas e ágeis, não podem ser mulheres, só podem mesmo ser homens, ou, no máximo, hermafroditas, aberrações da natureza. Por muitas décadas, afastaram as mulheres dos Jogos Olímpicos. Durante anos, essa participação era figurativa, em modalidades de exibição, sem valor de competição e sem direito à medalha. Alegavam uma suposta fragilidade. Eu, hein? Algum deles já experimentou parir? Ou espremer os meninos, como dizia minha afinada mãe? Ah, se vissem as mulheres que nos criaram na infância ucraniana, no gueto judaico, em plena guerra, com a sombra negra de Hitler a pairar sobre nossas cabeças, conheceriam as verdadeiras mães coragem, como bem retratou o dramaturgo Bertolt Brecht. Essa participação era figurativa, em modalidades de exibição, sem valor de competição e sem direito à medalha. Alegavam uma suposta fragilidade. Eu, hein? Algum deles já experimentou parir? Ou espremer os meninos, como dizia minha afinada mãe? Ah, se vissem as mulheres que nos criaram na infância ucraniana, no gueto judaico, em plena guerra, com a sombra negra de Hitler a pairar sobre nossas cabeças, conheceriam as verdadeiras mães coragem, como bem retratou o dramaturgo Bertolt Brecht. Pois agora, passados anos dos nossos triunfos olímpicos, quando as atletas se consolidam nos Jogos, inventam o tal teste de feminilidade. Para além do humilhante exame em que nos despiam para averiguar se os órgãos genitais eram compatíveis com os do sexo feminino, agora criaram métodos científicos e podem contabilizar cromossomos e decretar quem é, quem não é mulher.
Eva não passou no teste. Dizem que Eva não é mulher. Talvez nem a primeira Eva tenha sido mulher, apenas uma costela. Um pedaço do macho fundador da humanidade. Irina e eu já nos decidimos. Se o esporte não nos comporta, com nossa força e coragem, com nossos índices que desconhecem barreiras, com nosso vigor, com nossos corpos super desenvolvidos, com nossos braços capazes de derrubar um cara com um peteleco, então adeus. Seguiremos treinando atletas, ensinando o que aprendemos, multiplicando por centenas ou milhares as nossas irmãs de luta nessa guerra em que o machismo tenta nos tirar do seu caminho. Não passarão, como dizia a passionária, outra revolucionária comunista que muito nos inspirou. Irina quer ir mais longe, vai se inscrever na KGB, tornar-se guarda de fronteira, defender nosso país contra os riscos de uma guerra fria que parece não ter fim. Por que nos recusamos a fazer o teste de feminilidade? As medalhas que conquistamos nas pistas e nos campos nos foram caçadas, assim como nossos índices e recordes. Eva foi a primeira condenada no teste. Perdeu a maioria de seus triunfos, mas conseguiu manter o ouro vencido no revezamento 4x100, junto com a equipe polonesa. Um ano depois da humilhação, Eva deu à luz seu filho. A federação, dona da verdade, que decretara não ser ela uma mulher, em vez de admitir o erro, pedir desculpas e lhe devolver suas medalhas, passou a taxá-la de aberração da natureza. Elas eram ucranianas, mas disputavam pela União Soviética, em 1964, em Tóquio, e havia Eva, a polonesa, que teve as suas medalhas caçadas. Eu reuni essas três personagens que eu descobri por meio de pesquisas nessa história narrada em primeira pessoa pela Tamara, como uma forma ficcional de falar dessas três mulheres que passaram pelo teste. Quer dizer, as duas irmãs ucranianas não quiseram se submeter ao teste, se recusaram e perderam tudo, medalhas, recordes, registros, enquanto a polonesa se submeteu, perdeu e um ano depois teve um filho. Essas histórias, elas não me consta que essa polonesa e essas ucranianas fossem amigas, mas eu juntei as três na mesma história para falar desse paroxismo de discriminação que é submeter as mulheres a testes de feminilidade. E isso aconteceu por muitos anos, porque, como ela narra aqui na história, até 1936 nem havia medalha para as mulheres. Elas disputavam apenas como exibição, como nada competitivo. Só das Olimpíadas de 36 em diante é que elas passaram, nós mulheres, passamos a ser parte da competição também. E durante muitos anos o teste de feminilidade era olhar, mandar as mulheres tirarem a roupa e olhar. Mas como isso era ainda incerto, foi desenvolvido cientificamente o teste cromossômico, que também foi incerto, tanto é que Eva tomou bomba no teste e deu à luz um filho, quer dizer, ela era uma mulher de qualquer maneira. Então, mostra um pouco também dessa divisão aí da Guerra Fria, que naquele início dos anos 60 estava no auge, com as disputas em torno de Cuba, em torno da crise dos mísseis, uma série de eventos acontecidos durante o século XX, e que eu, em cada história dessas do livro Sonhos Olímpicos, conto um pouco dessas histórias. Então, essa é uma das que eu mais gosto e que dão mais polêmica quando eu levo em escolas, em debates como esse. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem também Sonhos Olímpicos. Esse livro está disponível aí no estande da Gira Brasil, ao lado de outros títulos meus também, títulos para crianças e para adultos, para jovens como esse, que tem boa utilização em escolas. E eu deixo aqui o meu abraço para todos vocês. Muito obrigada.